Vamos falar de Jesus, né? Jesus é bom. E é sempre bom falar dele. Quero que você abra a Bíblia. Mateus 11, 28, versículo 29. Mateus, capítulo de número 11, versículo 28 e 29. O convite de Jesus. Nessa noite, eu quero falar sobre Jesus de novo. A última ministração aqui eu falei sobre Cristo, sobre Ele ser o Deus forte, o Deus maravilhoso, conselheiro, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. E hoje eu quero falar sobre o grande convite que Jesus fez àqueles que estão cansados e sobrecarregados. E eu quero falar também sobre a humildade de Jesus Cristo. Vamos lá. Eu vou ler na NVI. Jesus disse assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos, Deus, porque Tu és bom, a Tua misericórdia dura para sempre, o Teu amor sempre nos atrai, e sempre o Senhor tem perdoado os nossos pecados, Deus. A Deus, como nós temos razões de sobra para Te adorar, Deus. Ajuda-nos, Deus, a caminhar na Tua presença. Ó Deus, dá-nos ânimo, Deus, fortaleça-nos, Deus. Nós reconhecemos a nossa pequenez. Ó Deus, queremos que o Senhor seja exaltado, seja glorificado. Faz isso, Pai. Ó Deus, no nome que é sobre todo nome, no nome santo de Jesus. Bem, eu creio que esse convite de Jesus já foi feito a cada um de nós que estamos aqui nessa noite. A minha pergunta é: você já foi a Cristo? É uma pergunta para refletir. Você já foi a Cristo? Entenda que Jesus não está chamando para uma religião. Jesus está chamando para vir a Ele. Você precisa ir a Cristo. Nós aqui tão somente falamos da palavra dEle. É Ele que você precisa buscar. É a Ele que você deve ir. Ir a Cristo é quando você abandona todas as outras fontes possíveis de salvação. E você assegura no teu coração que não há outra saída, não há outra esperança a não ser Jesus Cristo. É Ele que é a única esperança para nós. Nós jamais conseguiremos ir até Deus sem Jesus. Todos nós precisamos de um Salvador e o seu nome é Jesus Cristo. Ir a Cristo significa confiar nele, colocar sua inteira confiança nele. É reconhecer que nós somos pecadores. É reconhecer que somente Cristo pode nos perdoar e nos dar salvação. A Bíblia, em muitos versículos, vai dizer isso. Atos 4,12 diz que não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. 1 Timóteo 1,15 diz que essa é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 2,5 diz que não há outro caminho, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há outro intercessor, não há outra pessoa que nos leva a Deus.
Somente Cristo pode fazer isso. Como nós estávamos antes de ir a Cristo? E aqui eu digo para quem já foi a Cristo. Nós estávamos cansados e sobrecarregados. Esta era a nossa situação antes de irmos a Cristo. Olha, eu vou falar de mim. Você reflete aí para você. Mas olha só. Eu estava sofrendo. Eu estava cansado da vida que eu levava. Eu estava cansado da vida de pecado. Eu estava sobrecarregado por muitos vícios. Eu estava cansado de dar trabalho para os outros, de ser um estorvo na vida dos outros, de não acrescentar nada na vida dos outros. Eu estava cansado da minha vida. E quando eu fui a Cristo, Ele aliviou a minha alma. Nele eu encontrei verdadeira satisfação. Uma satisfação que o mundo não dá. Uma satisfação em que os prazeres desse mundo não conseguem dar. Em Cristo eu achei a liberdade que eu tanto procurava, porque Ele me livrou de todos os meus pecados e perdoou-me para que eu pudesse viver na presença dEle, não mais como um miserável pecador destituído da graça e longe de Deus, mas como um miserável pecador perto do Deus amoroso e perdoador, que nos perdoa a cada momento das nossas vidas. Talvez você está aqui ainda cansado e sobrecarregado. Eu digo para você, não há outro caminho. Não se engane. Não busque uma religião. Não busque apenas uma instituição evangélica ou, quem sabe, outra. Não busque apenas uma igreja. Quando eu falo igreja, eu falo de instituição, denominação religiosa. Mas busque o Senhor da igreja, aquele que tem poder para sarar você, aquele que tem poder para te arrancar da onde você se encontra e te colocar para viver na presença dele para sempre. Isso é glorioso. Isso é glorioso. Eu estava cansado de ser um mau pai, um mau esposo, um mau amigo, um mau filho. Eu estava cansado da minha vida. Eu estava cansado de viver uma vã maneira de viver, como diz 1 Pedro 1,18. Uma coisa que Deus fez, que eu acho glorioso, é que Deus me livrou de mim mesmo. Sim, Ele tem me livrado de mim mesmo a cada dia. Todo dia o velho homem precisa morrer naquela cruz. Todo dia eu preciso mortificar a minha carne. Eu preciso lutar na vida cristã para que a cada dia o nome dele seja exaltado, seja glorificado, porque ele é digno de receber toda a honra, toda a glória. É por isso que eu digo, irmãos, você que me ouve, não está em mim, não é o Paulo Serosino, é Cristo. Se eu estou casado há 30 anos, quase há 30 anos, é por causa dele. Porque se fosse por causa de mim, lá atrás, eu teria abandonado o barco. Mas por causa dele, e glória pois a ele, é que eu estou na presença dele. Em Cristo, nós encontramos a paz que tanto buscamos. Antes, eu tinha uma ideia equivocada
Eu achava que para ir para o céu, esse papo de ir para o céu, né, que a gente costuma dizer, eu precisava ficar morrendo de vontade de fumar, e não fumar para ir para o céu. Eu precisava ficar morrendo de vontade de fazer as coisas que eu fazia e não fazer para poder ir para o céu. Aí Jesus vem e arranca tudo. Jesus liberta. Jesus, Ele perdoa. E aí então Ele torna a vida leve por causa dEle. Jesus continua dizendo, Ele prossegue dizendo, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é aquela canga que é colocado nos bois para fazer o boi andar um do lado do outro. Geralmente colocam um mais forte e um mais fraco para que eles puxem o arado ou o carro. Aquilo ali é canga, jugo é isso. Jesus nos convida a colocar o pescoço embaixo da canga, junto a Ele, do lado dEle. Tomar o jugo de Jesus é obedecer a Jesus, é caminhar lado a lado com Ele, é ser discípulo dEle, é fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, é caminhar obedecendo a sua voz, é estar perto dEle e ser direcionado por Ele. Tomar o jugo é você saber que você não consegue puxar o carro sozinho. Você não consegue, ninguém consegue, eu não consigo. Nós somos tão dependentes dEle. Não há vida cristã sem Ele. Não há como viver as lutas do cotidiano, as adversidades dessa vida, as tribulações, as dores, o sofrimento, se Jesus não estiver do lado. Não vale a pena viver longe de Jesus. Entenda uma coisa, não vale a pena. Em Mateus 16, 24, Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz, renuncie a si mesmo e siga-me. Vem morrer comigo a cada dia. Nós precisamos negar a nós mesmos. É duro isso. Quem quer negar a si mesmo? Hoje nós vivemos dias em que nós vemos cada dia mais pessoas sendo cheias delas mesmas. Negar-se a si mesmo é se humilhar. Negar-se a si mesmo é começar a descer a escada da humilhação, porque a escada do reino de Deus não é para cima, é para baixo. A cada dia você desce um degrau. E nós vamos aprender nessa noite que Jesus, Ele percorreu essa escada. Ele que não precisava, desceu a escada da humilhação. Nós precisamos morrer para nós mesmos. Nós precisamos de Jesus. Eu não canso de dizer isso. Em nós mesmos, nós somos um caso perdido. Precisamos nos submeter a Deus. Não há intimidade com Deus sem tomar o jugo de Jesus. Olha, sabe por que nós temos sido relapsos na meditação das Escrituras, na oração, no trabalho do reino de Deus? É porque não tomamos o jugo dele. Há prioridades mais importantes nas nossas vidas. É as nossas prioridades, a nossa vontade, o nosso jeito. E tomar o jugo de Jesus já não é mais a nossa vontade, é a vontade dele. E isso é muito difícil. Eu já disse isso aqui. É impossível sem o Espírito Santo de Deus.
o jugo de Jesus, Ele nos liberta. Que coisa gloriosa! Eu acho que uma das melhores coisas de quando eu estou preparando uma mensagem dessa é o relacionamento que gera, que brota com Deus. Às vezes eu oro e digo: Deus, fala com a tua igreja conforme o Senhor fala comigo. É glorioso isso. Às vezes você não tem o que dizer, às vezes você não tem o que falar, aí vem o Espírito Santo de Deus e traz verdades incontestáveis das Escrituras Sagradas ao teu coração. É Ele que faz isso. Nós somos tão somente portadores de uma mensagem capaz de transformar o ser humano, que é a mensagem das Escrituras Sagradas. Tomar o jugo de Jesus. Ah, que coisa gloriosa! Quanto mais nós somos escravos dele, mais livre nós somos. Isso é glorioso. É um paradoxo. A mente não consegue entender essas coisas às vezes. Como pode ser escravo e pode ser livre? Nele nós somos livres. Quanto mais servo dele você for, mais livre você será. Cristo está do nosso lado. Olha que coisa gloriosa. Ele ajuda a carregar o peso. Ele ajuda a carregar, sabe? Não te deixa sozinho. A carga às vezes é pesada. Sim, é muito pesada. Tem hora que a gente se abala. Tem hora que a gente se entristece. Tem hora que dá vontade de chutar o pau da barraca. Tem hora que dá vontade de desistir. Mas Ele chega ali e diz: estou aqui. Jesus está conosco todos os dias. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele está com você, meu irmão, na sua dor, na sua angústia, no teu sofrimento, nas tuas alegrias, na tua vitória, na tua derrota. Ele está perto de você. Não pense que Ele se ausentou. Ele está vendo, Ele sonda o teu coração, Ele sabe o que você vive. Está difícil? Imagine se Jesus não estivesse do nosso lado. Meu irmão, imagine se Cristo não fosse a nossa fortaleza. Uma das coisas gloriosas que eu vejo na vida do apóstolo Paulo é quando ele está cansado, ele ora e pede para Deus tirar o espinho de sua carne, que ninguém sabe o que é. Lá na glória você procura o apóstolo Paulo e pergunta para ele. Só sei que ele ora 3 vezes. E para um judeu orar 3 vezes, o negócio era muito duro. Doía muito. E ele vai e ora. E aí vem a resposta de Deus: Paulo, a minha graça te basta. E Deus ainda fala ao seu coração: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí, rapaz, o apóstolo Paulo, que cristão fantástico, que homem de Deus, que disposição de coração. O camarada diz: ah, é assim então? O poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza? Então eu me gloriarei nas minhas fraquezas. Eu me gloriarei nas tribulações, nas injúrias.
porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, aleluia. Jesus está conosco e isso faz toda a diferença. Jesus disse que o jugo dele é suave, justamente porque ele ajuda a carregar o fardo, daí o fardo fica leve. O jugo também fala do senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Assim como dois bois trabalham juntos no mesmo jugo, o Senhor Jesus deseja que nós estejamos ligados a Ele no serviço do reino de Deus. Não é para ninguém fazer tudo sozinho, não é para fazer as coisas na vontade da gente, é fazer a vontade dEle, a obra dEle, na vontade dEle, com Ele. Isso é glorioso. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E no versículo 19, atente o que Jesus diz. Ele diz assim, o texto vai dizer: depois de ter Jesus falado, ele foi elevado nos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. Olha só, pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que acompanhavam. Que coisa fantástica! Jesus cooperava com eles. Paulo, em 1 Coríntios, vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo. E aí Jesus continua, Jesus fala: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha, irmãos, Jesus amou como ninguém, Jesus perdoou como ninguém, às vezes fica até difícil entender que um homem como Jesus viveu nos nossos dias, na face da terra. Se você olhar naturalmente, porque é um camarada extremamente dócil, manso, mesmo na hora que estava bravo. Mas como assim, Paulo? Manso mesmo na hora que estava bravo? Porque mansidão não é o camarada ser frouxo, não é o camarada, sabe, ser manso na questão que não pode mexer com ele, porque ele é todo quietinho. Não, você pode ver que Jesus pegou o relho lá, e desceu nos cambistas, naqueles que estavam fazendo comércio, e Jesus era manso. Ué, Paulo, como assim manso? Sim, manso e humilde de coração. Aprender com Jesus não é somente na teoria, mas é no viver diário, é na prática, é um aprendizado de uma experiência pessoal com Jesus, com Ele, com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. E isso aqui é um processo que é dia após dia, dia após dia. Quanto mais nós aprendemos de Jesus, mais nós desfrutamos dele, mais nós desfrutamos dele. Isso é relacionamento. Isso você tem que entender que é glorioso, que é muito bom poder ter relacionamento com Cristo. Devemos aprender com a mansidão de Cristo. Mansidão é fruto do Espírito. É quando as nossas ações e reações estão sob o controle do Espírito Santo. É o Espírito Santo que está controlando. Jesus, ele diz que é manso, mas ele diz também que ele é, além de manso, Jesus é o quê? É humilde. E eu quero falar um pouco sobre a humildade de Jesus. Dá tempo.
Jesus diz assim: venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Jesus, com as suas atitudes, ele provou que era humilde. Não pense que Jesus estava falando da humildade dele, sabe, para se mostrar. Não, não era isso. Jesus não precisaria se mostrar para ninguém. Jesus era o que era. Ele nunca precisou provar nada para ninguém, mas ele era humilde. Ninguém como Jesus foi tão humilde como ele. Olha só, Jesus, ele se esvaziou. Filipenses 2:5 vai dizer isso. Tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e como servo, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele se esvaziou, ele desceu a escada da humilhação. E eu quero falar sobre algumas coisas aqui, sobre algumas das atitudes dele, que mostram a sua humildade. Primeira, ele deixou a glória celestial. Olha só, a primeira atitude de Cristo começa na eternidade. A nossa mente não consegue captar isso, é demais para a nossa mente. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Antes que houvesse luz, houve cruz. É demais. A nossa mente não consegue captar isso. Glória nos fala de perfeição. Glória nos fala de exaltação. Glória nos fala de beleza, de esplendor, de majestade. A glória celestial é um lugar de pleno gozo. Não há morte, não há dor, não há sofrimento, não há cemitérios, não há violência. Jesus, ele deixa a sua glória para vir a esse mundo mau. Agora pense comigo, Jesus deixa essa glória voluntariamente para vir ao mundo viver dias de vergonha e dor. Afastado da beleza de sua glória, o profeta Isaías diz que ele foi achado sem aparência e sem formosura. De uma das suas últimas orações, em João 17:5, Jesus mostra o anseio de voltar para a sua glória. Ele diz: Pai, glorifica-me a mim junto a ti, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele se esvazia por si só, por amor, por tornar um representante humano, o nosso representante. Deixar a glória é uma grande perda, humanamente falando. Os homens que buscam glória em Cristo, eles acham um exemplo totalmente oposto. Comparando, só para você ter ideia, comparando Cristo na sua glória com Adão na glória do Éden, do paraíso, só para você ter uma ideia, eu fiz algumas anotações aqui. Cristo, ele abdica do direito de sua glória. Adão perde o direito da glória por causa da desobediência. Cristo deixa a glória para fazer a vontade do Pai. Adão é expulso do paraíso por fazer a própria vontade. Cristo deixa a glória para a glória de Deus. Adão deixa a glória por glória humana. Cristo deixa a glória
por humildade. Adão deixa o paraíso por vaidade. Cristo veio para salvar. Adão fez todo mundo pecar. Nós vemos a humildade de Jesus Cristo no fato que ele renuncia de sua glória. Então, essa é a primeira. O que mais? Jesus, ele vai descendo a escada. Ele se fez carne. Olha só, o Verbo se fez carne. O Evangelho de João diz assim, João 1, versículo 1 ao 3 e depois o versículo 14. Diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio estava ele com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai. Jesus, só para você ter ideia, é humilhação ou não é? Deus é Espírito, e Deus se faz homem. Olha só, Deus se faz homem. Cristo deixou os seus elevados direitos e privilégios para tomar sobre si a responsabilidade de se tornar um de nós, para ser aquele que viria perdoar os nossos pecados, morrer naquela cruz no nosso lugar. A ceia que nós participamos fala disso, da morte e ressurreição de Jesus. O que mais? Nós vemos a humildade de Cristo, em que ele habitou a terra. O celestial habita a terra. Aquele que morava na glória passa a viver num mundo caído, sem glória. Rapaz, é muita humilhação. Ele se submete. Isso também prova a sua humildade. E tem mais. Ele não veio como um rei. Ele não morou em palácios. Ele não nasceu em berço de ouro. Ele se esvaziou a tal ponto de que ele se fez pobre por amor a nós. Que mais? Jesus torna-se criatura. O Criador tornou-se criatura. Olha o grau de esvaziamento, olha o grau de humilhação, olha o degrau da escada que ele desce. Tem uma música do Adilson Silva, que diz assim: eu vou tentar cantar, você me perdoa depois. Diz assim, ó: quando foram criados os anjos, lá estava eu, ajudei a criar cada estrela e por nome a chamei. Eu estava naquele momento das primeiras águas, e o homem no jardim do Éden eu também formei. Contemplei lá do alto o engano e vi sua queda, quando a morte entrou nessa terra pela maldição. Eu tornei-me semente humana, de uma mulher eu nasci, numa cruz eu trouxe salvação, e por ti eu morri. Alfa e ômega, eu sou o princípio e o fim. Todas as coisas que existem não existiriam não fosse por mim. Antes que houvesse céu, antes que houvesse luz, eu estava com Deus no princípio, meu nome é Jesus. Lá em Gênesis 1:26, quando diz: façamos agora o homem
Jesus estava lá. Aqui nós vemos a humildade de Jesus. O Criador torna-se criatura. O que mais? Ele se sujeitou ao tempo. Para analisar isso. É igual eu digo, a nossa mente não consegue mensurar isso, medir isso. Por quê? Nós estamos presos ao tempo. Deus não está preso ao tempo. Deus criou o tempo. Para Deus, é um eterno agora. Deus olha aqui e vê a criação do mundo. E Deus olha aqui e vê todo mundo na glória. Pronto. Será que a nossa mente consegue captar isso? Jamais. Nós somos finitos. Nós somos limitados. Agora para analisar. O eterno se sujeita ao tempo. Ele que criou o tempo, ele se submete e ele entra no tempo. Cristo, o eterno, ele se torna um de nós. E aqui ele tem começo e fim de dias. Sim, aquele que sempre existiu, que criou o tempo, agora entra no tempo e prova a limitação humana. Seus dias na terra podem ser contados. E ele viveu tão somente um pouco mais de 33 anos. Cristo se humilha com toda a limitação humana. É humilhar. Isso gera constrangimento e dor naquele que nunca conheceu limitação alguma. Aquele que nunca dormiu tem que dormir para repor as suas energias. Olha só, o pão da vida teve fome, a fonte de água viva teve sede. Nós vemos a humildade dele. O que mais? Ele tornou-se fraco. Para analisar, o onipotente, o Deus todo-poderoso, o grande El Shaddai, torna-se fraco. Tão fraco que precisa da ajuda de sua mãe e de José para não morrer. Maria salva Jesus quando ele era um bebê. A mulher que depois receberia de Cristo a sua salvação, naquele momento que ele era um bebê, salva a vida dele. Não é, às vezes, muito para a cabeça da gente? Olha só, o Deus forte se esvazia de todo o seu poder. Isso, mais uma vez, mostra a humildade de Cristo, que se humilhou, sendo zombado, sendo, cuspido em seu rosto, bateram nele. Ele tinha todo o poder. Eu gosto do Max Lucado, quando o Max Lucado, falando sobre a crucificação de Jesus, no seu livro, Ele Escolheu os Cravos, quando ele diz no livro, quando vão colocar o prego nas mãos de Jesus, e Jesus olha, aí Max Lucado faz uma pergunta, um questionamento: será que Jesus não teria poder para jogar aquele soldado longe e acabar com tudo aquilo ali, e arrebentar todos aqueles homens? Será que ele não poderia ter escolhido, jogar aqueles homens longe pelo seu poder? Aí o Max Lucado faz um outro questionamento: por que então Cristo não faz nada? Por que ele não escolhe jogar os soldados para longe com o seu poder? Aí ele vai e diz: porque ele escolheu os cravos, ele escolheu você. Por causa disso. O que mais? Ele torna-se servo. Meu irmão, para analisar. O Senhor do universo, o Senhor que criou as estrelas, as constelações, os planetas, o Deus que chama cada estrela por seu nome, sendo o Senhor do universo, Senhor de todas as coisas, vem a esse mundo e diz:
Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Cara, isso constrange a gente. A gente quer ser servido muitas vezes. A gente muitas vezes quer honra. A gente quer glória. E o Senhor do universo quis tão somente ser homem e servir aos homens. O Deus Criador torna-se criatura para servir os homens que Ele criou. Para analisar. Jesus toma uma toalha e uma bacia, e Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Ele constrange os seus discípulos. Pedro chega a dizer: o Senhor não vai me lavar. E Jesus fala: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro já fala: não, então me lava tudo, pé, cabeça e tudo mais. Jesus vai lavar o pé de Judas Iscariotes. Ah, como nós precisamos aprender com Jesus. Ele vai lavar o pé dos seus inimigos. Sim, discípulos, mas também inimigos, principalmente Judas Iscariotes. Ele vai lavar o pé do seu inimigo. Será que nós faríamos isso com os nossos inimigos? Muitas vezes desejamos mal para o inimigo. Jesus mostra que nós devemos amar. Sim, amar os inimigos. Jesus, Ele se humilha e torna-se servo. O que mais? Jesus torna-se pecado por nós. Olha o grau de humilhação. Vai vendo, vislumbra uma escada de sofrimento e vai vendo o que Jesus passa. O santo é feito pecado. O anjo diz a Maria: por isso o santo que em ti há de nascer será chamado filho de Deus. Olha só, foi o anjo. A santidade do menino decorre não do fato de ser virgem a sua mãe, mas sim do seu Pai celestial ser santo. Deus, sendo santo, envia o seu Filho Santo para salvar pecadores. E Jesus, olha só, Ele se humilha de tal maneira, de maneira imensurável, não tem como medir, que Ele que nunca pecou, nunca houve engano em sua boca, Ele torna-se pecado por nós. Ele ocupa o nosso lugar naquela cruz. Jesus morreu no nosso lugar naquela cruz. Ele morreu a minha morte, a tua morte. É por isso que eu vejo que não tem como perder salvação. Por quê? Porque Jesus me substituiu na cruz. E se Ele me substituiu na cruz, Ele efetuou por nós eterna salvação. Deus faz cair sobre Ele a iniquidade de cada um de nós. 1 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário nos substituindo, Ele sendo justo, dando a vida por injustos, nós seríamos condenados, porque é o que nós merecemos. No Calvário, Jesus recebe a ira de Deus nele, por causa de nós. A ira de Deus é o ódio de Deus contra o pecado. Deus coloca os nossos pecados sobre Jesus e fulmina Jesus. A Bíblia vai dizer, o profeta Isaías, eu já disse isso aqui, toda vez que eu tomo ceia e mordo o pão e mastigo o pão e eu trituro o pão na minha boca, é o que aconteceu com o corpo de Jesus muitas vezes. Ele foi dilacerado,
Ele foi moído por causa das nossas transgressões. O que mais? Ele não devia, ele não merecia, nós merecíamos. Sim, nós. Jesus, mesmo sendo santo, foi moído por causa dos nossos pecados. Os homens que ele criou bateram nele, cuspiram nele, trataram-no como um bandido, um malfeitor. Ele que nunca errou. Irmãos, eu lembro quando eu estava lá no Projeto Restauração assistindo um filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo. Quando Simão Cirineu é obrigado a carregar a cruz de Jesus no filme, ele diz assim para o soldado: olha, vocês estão vendo que eu, um inocente, estou carregando a cruz de um condenado. Eu parei o filme na hora e disse: opa, muito pelo contrário. Jesus inocente, o camarada culpado. É totalmente o inverso. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Jesus não. Não há como enquadrar Jesus em nenhum malefício. Ele é santo, santo, santo. O que mais? Ele tornou-se réu. O juiz é julgado como réu. Os advogados aqui, imagina, catar um juiz lá e sentenciar ele no lugar de um bandido. O Pai, o próprio Jesus diz isso. O Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João 5,22. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz assim: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2 Timóteo 4,1. Que mais? Em Atos 17:31 está escrito assim: Deus determinou um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus é o justo juiz, porém, aqui na terra, foi julgado como um réu, foi condenado e executado, e torturado como um bandido. Jesus se calou, mesmo sendo injustiçado, não abriu a sua boca. E por último, da humildade de Jesus, do degrau da escada, o último degrau, ele morreu. O autor da vida, para analisar isso, o autor da vida morre. É um paradoxo. É onde eu falo, a mente da gente às vezes não consegue entender. O autor da vida morre. A morte, consequência exclusiva do pecado, recai sobre aquele que nunca pecou. Jesus disse várias vezes: eu sou a vida. João disse: a vida estava nele. Paulo disse: tudo subsiste por ele. Na cruz, os homens matam o seu Criador. O autor da vida morre. Mas olha só, que coisa gloriosa. Porém, a morte dele gera vida, vida abundante, vida eterna. A morte foi vencida por ele, porque o túmulo não conseguiu segurá-lo. Ele ressuscitou para a nossa salvação. Ele disse, olha só, o que Jesus disse? Ele falou assim: na verdade eu digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. João 12, versículo 24. Somos frutos dessa semente chamada Jesus Cristo, que foi plantada na terra, morreu, germinou e dá muito fruto. E é por isso, já estou encerrando, é por isso que, passado o tempo da sua humilhação,
passado o tempo da sua angústia, do seu sofrimento. Paulo escrevendo aos Filipenses, ele continua, Filipenses 2, versículo 9, ele diz assim: mas Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo, Ele provou a sua humildade. E para encerrar, Jesus completa dizendo: e acharei descanso. Voltando lá ao versículo de Mateus 11, 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Que promessa gloriosa! Descanso para a alma. Nós não encontraremos descanso enquanto a nossa alma não estiver em paz. Quanto mais nós aprendemos de Jesus, mais nós descansamos nele. O que alivia a alma é a paz que vem de Jesus. Essa paz não é resultado de um Rivotril, de um calmante qualquer. Essa paz não é resultado de um dia de descanso. Tem muita gente guardando dia de descanso. Pode guardar 10.000 dias de descanso. Se não encontrar descanso para a sua alma, você vai viver cansado. Porque o problema não é o cansaço físico, é o cansaço na alma. O homem vive insatisfeito longe de Jesus. Ele não encontra satisfação na alma. E não adianta. Pode buscar onde for, ele não vai encontrar. Somente em Cristo ele encontrará a verdadeira satisfação. Cristo é o nosso descanso, Ele é a nossa paz. Jesus, Ele é tudo que nós precisamos. A palavra de Deus, ela mostra que eu e você precisamos ir aonde? Precisamos ir a Cristo. Que você possa ir a Cristo. Que ao chegar na tua casa, sozinho, corra para dentro do seu quarto, dobre o seu joelho, clame a esse Deus que te ouvirá, clame a Ele, busque a Ele, vá a Cristo. Ele estará pronto para te perdoar os pecados. Ele estará pronto para sarar as suas feridas. Ele estará pronto para dar a você novidade de vida, vida nova, novo começo, restauração. Ele pode. Você que me ouve pela internet, vá a Cristo. Corra para os braços dele. Eu não sei onde você está, não sei se você está na rua, não sei se você está em casa, se você está no carro, mas clame a esse Jesus, diga a Ele que você é pecador, que você se arrepende dos seus pecados, fale para Ele que você precisa dEle, que você não consegue mais viver sem Ele. Diga e peça para Ele salvar você. Que a vida aqui na terra é muito irrisória, é muito ilusória, é muito pequena. Existe uma eternidade nos aguardando.
Logo, logo, Jesus voltará, e nós então compareceremos junto a Ele, e aqueles que creem nele, fizeram uma aliança de vida eterna com Ele, foram a Ele, arrependidos, dizendo: eu me arrependo dos meus pecados, e eu quero o Senhor para ser Senhor da minha vida, faz o que o Senhor quiser da minha vida. Esses viverão eternamente ao lado de Jesus, ao lado de todos os profetas, ao lado de todos aqueles que serviram a Cristo, ao lado de todos aqueles que um dia depositaram a sua confiança nele, para sempre. E aqueles que não fizerem isso, perecerão. É duro falar isso, mas serão condenados. Eu quero orar. Eu quero que vocês coloquem em pé. Pai, o Deus bendito, Deus santo, Senhor, é a Tua palavra que nós temos pregado, temos falado do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, da Tua ira, da Tua salvação, da Tua condenação, temos dito tudo isso, Pai. Somente o Espírito Santo pode convencer o homem de seu pecado, da justiça e do juízo. O desejo do nosso coração, Deus, é que o Senhor abra os olhos, Pai, daqueles que não creem, que o Senhor alcance corações nessa noite aqui, Senhor, onde nós estamos, mas que o Senhor alcance vidas também pela internet, que pessoas se rendam, Pai, ao Senhor, por meio de seu Filho bendito, Jesus Cristo. Pai, nós somos gratos a tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Não há como, Pai, palavras não conseguem expressar a nossa gratidão. Às vezes a vida torna-se pesada, às vezes a vida torna-se um fardo, mas no Senhor, Deus, com o Senhor ao nosso lado, nos ajudando a carregar, Deus, o fardo, isso torna-se leve. Nós temos paz acima de tudo. Pai Santo, que o Senhor conduza o Teu povo, ó Deus, a cada dia a Tua presença, que nós possamos ter intimidade com o Senhor, que o Senhor abençoe, Pai, a cada um daqueles que estão aqui nessa noite, que o Senhor abençoe pastor Itamar, sua família, Ellen, Lucas, ó Deus, que o Senhor dê graça a eles, que o Senhor abençoe também, conforme nós já oramos aqui, ó Deus, o Juliano, onde quer que ele esteja, ó Deus, conduza a vida dele de glória em glória, de brilho em brilho, de graça em graça. Usa, Senhor, a vida dele, onde ele colocar a planta dos seus pés. Nós nos entristecemos às vezes, Pai, por não ter o nosso irmão aqui, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e que o Senhor o abençoe sobremaneira, Pai. Pai Santo, obrigado, Pai, porque acima de todas as coisas nós podemos louvar ao Senhor, nós podemos tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Tu és o nosso Deus, um Deus que a cada dia não nos deixa, Senhor, sem a Tua presença, mas o Senhor vai conosco, o Senhor está conosco, e que o Senhor, ó Deus, vá com cada um, esteja com cada um, com cada família aqui presente e representada. Abençoa a cada um da internet também, que nós não conhecemos, mas que o Senhor conhece. Faz a obra na vida deles também, Senhor, no nome que é sobre todo o nome, no nome santo de Jesus.